Boa tarde, Srs. Deputados. Em nome do Clube de Jornalistas e na impossibilidade do Sr. Presidente Mário Zambojal comparecer, ele delegou em mim dar-vos algumas notas sobre o modo como a direção do Clube de Jornalistas e também o Sr. Presidente da Assembleia Geral veem este assunto. No entanto, primeiro gostaria de fazer algumas considerações de tipo, enfim, histórico-analítico. O Clube de Jornalistas é uma associação aberta a todos os jornalistas titulares de carteira profissional. E, nesse sentido, é o único clube em Portugal com estas características. Como profissionais da escrita e da palavra dita e lida, não nos aliamos problemas da cultura e da língua, entre os quais os da ortografia, como representação gráfica do idioma com que trabalhamos. Como profissionais de informação e também cidadãos, o dever de informar e compreender os factos leva-nos, igualmente, a procurar avaliar e escrutinar o que se passa em torno do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, adiante designado por a O90, e não sendo aqui viável remontar os antecedentes na década de 80, se não antes, deixaremos só algumas notas a propósito do documento em questão. A versão do AO90, elaborada do lado português, sobretudo por um linguista que nessa matéria ocupava uma posição dominante na Academia das Ciências de Lisboa, tal como antes foram um dos protagonistas do anteprojeto de 1986 e mais tarde o coordenador do Dicionário da Academia das Ciências, coordenação com falhas conhecidas, foi aceita pelos responsáveis dos poderes executivo e legislativo em funções, sem suficiente e conhecida audição da comunidade científica, sem discussão política, sem auscultação dos cidadãos e sem que ecoasse devidamente na comunicação social. Aquilo a que, a posteriori, os senhores deputados procuram aqui fazer e que é de saudar, não fora feito antes da aprovação. No plano externo, foi sendo sugerido aos outros países de língua oficial portuguesa, que em geral não estavam preparados para o embate ou lhe eram mais ou menos indiferentes, foi sugerido, saltando eu aqui a duvidosa tramitação jurídica, que, por exemplo, fez passar para apenas 3 os Estados que tinham de ratificar, foi sugerido o acordo, dizia, aos restantes países de língua oficial portuguesa, que, com maior ou menor vontade política, foram por vezes aderindo, mas em vários casos sem completar o processo de adesão que levaria até à ratificação. Em Portugal, depois de uns anos de pausa, visto ser um diploma de 1990, foi imposto quase abruptamente na administração pública e posto a vigorar no sistema educativo, o que naturalmente envolveu, além do ensino público, as escolas privadas e, como seria de esperar, levou as editoras a aderir ao AO90, desde logo as que publicavam manuais escolares e obras de referência geral e depois, por efeitos um pouco de dominó, nomeadamente nas editoras de manuais e dicionários, que estavam agora, entretanto, ligadas a grandes grupos editoriais, caso da Porta Editora e do Grupo Leia. Isso contaminou-se, passando pelos autores de livros para a infância e juventude que receavam, com alguma razão, não poder figurar no Plano Nacional de Leitura ou serem recomendados nas escolas sem cumprirem esse requisito imposto, digamos, por arbítrio do príncipe. Voltando ao plano externo, quase tudo se passou como se fosse mais um acordo luso-brasileiro.
Note-se que em 1990, que eu tenha conhecimento, apenas Portugal e o Brasil tinham academias relativamente homólogas entre si, ainda que nós conheçamos mal o que é e como funciona, de facto, a Academia Brasileira de Letras, que não é composta por filólogos na sua totalidade. Penso até que não são numerosos. A nossa até é de classe de letras e de ciências, mas sobre a nossa não vou, evidentemente, falar. E então, os países africanos e mais tarde Timor-Leste ficaram um pouco para trás. Na verdade, o AO90 partia de um entendimento mais do que entre dois Estados, entre a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras, que os Estados depois puseram em prática. A representatividade das duas academias era duvidosa e os brasileiros também não foram ouvidos, que se saiba, mas isso não importou aos objetivos políticos, sendo a AO90 apresentada entre nós como decisão política, mas sem explicarem as razões políticas do mesmo. Quando nos perguntam porquê é que vocês aceitam ou não o acordo ortográfico, a tentação é imediatamente responder com uma pergunta: porquê é que o Poder Executivo e o Poder Legislativo quiseram o acordo ortográfico? Mas mesmo em termos políticos o processo evolui, como disse, ainda como um jogo luso-brasileiro. O governo português, leia-se os governos, não teve cuidado de antes, este aspecto de alguma gravidade, antes de avançar decisivamente, indagar como outros países, nomeadamente Angola e Moçambique, reagiriam. Foi um comportamento que eu não quero denominar de tipo neocolonial, mas há com certeza quem, com alguma injustiça, o dirá. O resultado está à vista. Se os critérios que estruturaram o AO90 assentavam num critério, passo a repetição, de primado das pronúncias cultas, expressão esta, entre aspas, noção indefinida, difusa, oscilante e precária. O país teve de se entreter, entre outras, com a máquina questão das consoantes mudas, também entre aspas, que alguns autores chamam consoantes etimológicas. De facto, a simplificação gerou complicações, instabilidade da grafia. Isto é sobre um dos pontos específicos que o grupo de trabalho enumerou. Como é normalmente... De facto, a simplificação, entre aspas, porque em muitos casos complicou a tarefa do utente e do leitor, gerou complicações e instabilidade na grafia, que devia ser um elemento de estabilidade, como é normalmente na escrita e na língua. Como se lê num recente estudo publicado pelo Instituto de Lexicografia, cuja sigla completa não me ocorre, da Academia das Ciências, cito: contrariamente ao critério fonético, a ortografia une na escrita os falantes. Fechei aspas. Isto é dito depois de excluir hoje uma ortografia rigorosamente etimológica que tornaria o sistema demasiado complexo. Eu não sei se estou perto dos 10 minutos. Não. O texto do AO90 tem notórias fragilidades, insuficiências e incongruências técnico-linguísticas. As vicissitudes da sua aplicação têm originado inúmeros comentários, inclusive na imprensa, a favor ou contra, mas de facto não há aqui dois lados. De todos esses setores há argumentações nem sempre pertinentes. E há também aquelas que devem fazer refletir. Além aquém de méritos e deméritos do AO, sobre os quais a comunidade científica, diferentemente de 1986 e 88,
também manteve em regra um estranho ou prudente silêncio, o que nós leigos podemos verificar é o seu efeito em alvos estratégicos imediatos, a administração pública e o sistema de ensino. Quanto à administração pública, podemos concretizar com inúmeras entidades, instituições, institutos, mas há uma leitura que salta à vista, que é do Diário da República, bem conhecido nesta casa, e lendo com alguma frequência, primeira série, segunda, apercebemos-nos de que, se para o Diário da República a adoção do acordo ortográfico é muito complexa, então pensemos no país em geral e pensemos até nos órgãos de informação geral propriamente ditos. Assim, no Estado sabemos como é, depois posso deixar três prints com exemplos colhidos ao caso. Há até pessoas na própria União Europeia que coligem estas falhas do Diário Oficial. A afirmada, mas desmentida pelos factos, unificação da grafia, desejável ou não e possível ou não aconteceu. O que aconteceu foi o desvio estrutural do que podiam ter sido políticas da língua. O variável elenco destas está estudado em países que não perdem tempo, energias e verbas a legislar sobre ortografia. Políticas culturais, e designadamente políticas de difusão e circulação do livro, da produção ensaística e literária, dos agentes de ensino exterior, caso dos leitorados, das próprias práticas de leitura pública e privada em Portugal, tudo isso tem sido relativamente descurado em proveito de uma concentração nesta questão da ortografia que cansa todos, exceto algum ou outro beneficiário dela. Entretanto, os poderes políticos e legislativos tinham inventado um problema para o Estado e para a sociedade. Quando se apela a que repensem seriamente, logo dizem que não se pode voltar atrás entre aspas, e invocam um tratado internacional com o qual, como é visível, outros Estados pouco ou nada se comovem. A experiente e competente diplomacia portuguesa, da qual não devemos descrer, sabe de certo como se poderia sair do imbróglio. E os responsáveis pela mudança ortográfica, que não era uma exigência social, não era requerida por uma imaginária cisão entre a escrita e a fala, argumentam com base no facto consumado de que uma geração foi ensinada, interrogação minha, segundo o novo AO, esquecendo, porém, as muitas gerações ensinadas segundo a grafia de 1945 a 73, que estava mais ou menos adquirida e estabilizada, que não era perfeita, mas nenhuma ortografia o é, embora deva ser ortografia e não uma caótica ou instável convivência de normas como hoje tende a ocorrer. Mas era uma ortografia que servia perfeitamente. Por outro lado, o OO90 trouxe-nos um conjunto de vocábulos inventados. Ou seja, se pensarmos num como a ruptura, que tinha duas formas ou determinações ou especificidades em português corrente, que são ruptura com O, O-T-U-R-A, e ruptura, que habitualmente nós pronunciamos ruptura, e no Brasil ruptura. No Brasil essa palavra manteve-se. Em Portugal pretende que ela desapareça da escrita. Em Angola continua a usar-se. E em Portugal
pós a O, ela terá de ser grafada sem o P. Há inúmeros exemplos como este e por isso temos neste caso já pelo menos duas palavras em curso, ruptura com P, ruptura sem P. Não se vê a vantagem disto. O número de palavras que se modificaram na aplicação do O90 é muito elevado. Há pelo menos 2 estudos que quantificam essas realidades e que por isso fazem com que se bata o argumento de que houve inúmeras palavras igualizadas entre o português de Portugal e o português do Brasil. Primeiro, este aspecto. A maior parte dos jornais de informação geral seguem atualmente o novo acordo ortográfico. Isso não é decisão dos jornalistas, é decisão das empresas jornalísticas que hoje muitas vezes nem sequer são dirigidas por antigos jornalistas, como foi o caso. Quando se vê a nossa imprensa, bom, há exceções a isto, conhecidas como o Diário Público, a Revista Sábado, Canal de Negócios e mais alguns, mas a dominante é de facto de adesão ao acordo. Essa adesão não é voluntária. Quando se pega, por exemplo, no semanário de maior circulação, que é o Expresso, o leitor pode julgar que o jornal dá liberdade a quem nele assina textos de usar ou não o AO. Não é verdade. Essa faculdade é usada por 4 ou 5 colunistas que são colaboradores externos, não fazem parte da redação. As redações não gozam, tirando as exceções que referi, não gozam de nenhuma liberdade nessa matéria. Portanto, isso certamente não é do agrado de quem possa ou não concordar com o acordo ou até nem dominar as suas características técnicas, que aliás são um pouco difíceis, porque mesmo os corretores existentes e conversores nem sempre produzem resultados iguais. Portanto, também aqui há um elemento que aumenta a instabilidade, ou, segundo alguns, até o caos. Mas, voltando aos jornais, não sei se respondi. Bem, o jornalista é um autor, não é necessariamente um escritor, mas quando assina, gosta que o que seja publicado seja aquilo que escreveu e não o que um corretor abstrato ou um dos chefes, ou o diretor, ou o administrador, diga: não, cara, não pode escrever a ruptura com P, tem que escrever sem P. Portanto, isto é de facto uma violência. Os escritores podem eximir-se quando fazem um contrato de publicação de uma obra como editora. Os jornalistas não podem. Portanto, são de facto um grupo social que ficou indefeso com esta alteração. Não sei se foi... Bom, eu posso depois ver, mas os jornais que referiu que são o Público, o Jornal de Negócios, jornais que não seguem o acordo. O Jornal de Negócios penso que ainda não segue. E a Revista Sábado, são aqueles que eu me recordo de informação geral. Já foram mais. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Jorge Campos, bom, caixote de lixo não seria uma expressão que eu utilizasse. Temos que partir do princípio que o Estado é uma pessoa de bem e se o Estado não calculou os danos provocados por
pela adoção do acordo, teria desejavelmente de acautelar os efeitos de uma sua reversão. A meu ver, desejável, porque pensamos, por exemplo, quase todo o património bibliográfico português existente nas mais variadas bibliotecas públicas e privadas não está redigido segundo o acordo ortográfico. Não o vamos deitar fora, nem vamos agora pedir aos editores que façam milhões de novas edições por causa de um acordo como este. Já falei nas gerações escolarizadas pré-acordo, que ainda não morreram todas, e das quais também ninguém se condeu, mas bom. Outro aspecto relevante, não conhecendo nós o pensamento do legislador, apenas podemos especular. Um dos motivos poderia ser a ideia de que o livro em português, e já agora, porque não é imprensa, poderia circular após o uso do acordo de uma maneira mais notória e mais determinante entre os vários países de língua oficial portuguesa. Sabemos que há países africanos onde quase não há livrarias, pelo menos não há uma rede nacional, e de modo que não podemos esperar aí uma mudança muito grande. Mas isso leva-nos a pensar basicamente nas relações entre a indústria editorial brasileira e a portuguesa. Eu não verifiquei não vejo livros brasileiros à venda em Portugal, a verdade é essa. Os livros de autores brasileiros que vemos são livros publicados aqui pelos nossos editores. É claro que isso economicamente explica-se. O que já não se explica, e quando isso ocorre em um abuso de poder, é uma quebra dos direitos de autor. Eu já vi livros de autores brasileiros editados em Portugal que vieram do Brasil para a editora portuguesa já cumprido o acordo ortográfico na versão brasileira e chegam aqui e na página 3, por exemplo, diz lá uma revisão feita na editora portuguesa. Como leitor, desagrada-me que o livro não me chegue como o autor brasileiro quis. Porque muitas pessoas não têm a noção de que é como se houvesse dois acordos ortográficos, a versão para o Brasil e a versão para Portugal. No autor brasileiro, a versão para o Brasil devia ser aqui a que circulasse. É claro que algumas editoras não fazem isto e merecem que as saudemos por esse respeito que têm pela obra original e pela norma do Brasil, que nós não temos o direito de corrigir, tal como esperamos, ao invés que o Brasil respeite o modo como os escritores portugueses escrevem. E alguns exigem-no, pelo menos quando têm força, poder negocial para isso, tal como exigem em jornais, exigem também que as suas editoras no Brasil escrevam como eles, mesmo em casos em que não seguem o acordo. O caso a que me referi é mais chocante porque um texto, segundo o acordo, no Brasil é depois aqui ainda revisto, por exemplo, para lhe tirar a recepção, para tirar o P, ou para tirar o P também a ruptura. Isto, além de mais, é um pouco ridículo. Se houvesse, tinha algumas notas mais que possam ter importância. De modo que essa expectativa de difusão do livro entre os vários países ainda não tem efeitos.
De resto, eu, como já sou velho, recordo perfeitamente que nos anos 60 havia livros brasileiros à venda em Portugal, de autores importantes, poetas, até dramaturgos, e que eram livros editados no Brasil. E não chegavam cá extraordinariamente caros. É bizarro que em tempo da chamada globalização isso tenha deixado de acontecer. Não queria fazer juízo de intenção, mas diria que essa importação não é do interesse dos grupos que são também proprietários de muitas livrarias. Algumas considerações, antes que me esqueça, sobre a posição que tem neste momento, que têm os órgãos sociais do Clube de Jornalistas. A direção do Clube de Jornalistas e a mesa da Assembleia Geral não veem nenhuma vantagem e veem vários inconvenientes. Esta frase é a citação do jornalista e escritor Mário Zambojão, na aplicação do AO. Fim de citação. O assunto não foi submetido aos sócios, porque também nenhum setor, nenhum grupo destes o requereu. Não abordei nesta audição o cenário de uma revisão do texto atual do AO 90, porque não é esse o propósito deste grupo de trabalho, nomeadamente sugerida pelo Centro de Estudos Lexicográficos do Instituto competente na Academia das Ciências. É um trabalho em curso que os poderes legislativo e executivo poderão não acolher, apesar de um sinal pouco animador dado pelo atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, de que só depois de concluída a aplicação poderia o poder debruçar-se sobre algumas outras propostas. Portanto, não entro nisso, e por isso também ou seja, o Clube de Jornalistas não tem posição sobre esse cenário de revisão do acordo ortográfico. A título pessoal, devo dizer que eliminar pontos altamente criticáveis e geradores de confusão grave, como o que origina a confusão atual entre ótico e ótico. Esta homografia esconde que ótico com P se refere ao sentido da vista, à visão, e ótico sem P se refere, qualquer dicionário o mostra, com acordo ao seu. Se refere, ótico sem P, perdão, se refere à vista ou ouvido. Outro caso aberrante, ou pelo menos com efeitos negativos, são os vocábulos corretor e corretor. Corretor com e sem C, que eram bem distintos no seu sentido, no seu significado, muito diferente. Corretor de provas tipográficas, verniz corretor, corretor de qualquer outra coisa ou situação, e corretor, broker, corretor de bolsa, etc. Portanto, estes dois casos, ótico e ótico, corretor e corretor, que o acordo manda escrever da mesma maneira, são casos que certamente não incomodariam ninguém se fossem resolvidos. É evidente que há outros. Uma pequena adenda ao que disse a propósito da posição do Clube de Jornalistas. O Clube de Jornalistas não adotou, na sua revista Jornalismo e Jornalistas, o acordo ortográfico de 1990, permitindo, porém, aos colaboradores desta, nem todos jornalistas, a publicação de artigos que o sigam
quando o desejem. Esta regra não tem suscitado objeções e reflete o nosso respeito pela integridade de textos assinados. Muito obrigado.